poder invisível do qual a maioria das pessoas não se dá conta. Garante benefícios à saúde física e mental, oferece proteção contra o estresse, a depressão, influi na qualidade de vida e até na longevidade. Estamos falando da incrível força das amizades, que exerce influência em nossa existência, da infância até a vida adulta. A maioria das pessoas acaba restringindo o círculo de amigos mais próximos. A geração Z, por exemplo, perde amigos mais rápido do que qualquer outra. E ainda, os testes do pássaro e da laranja revelam como anda sua relação afetiva com um parceiro ou parceira. Dependendo do resultado, cuidado, pode aparecer um sinal vermelho. O Matéria de Capa está só começando. Fique com a gente. Saúde mental em alta, baixo nível de estresse e melhor qualidade de vida. Esses são apenas alguns dos benefícios que as boas amizades podem oferecer. Uma barreira contra a depressão e a ansiedade, um incentivo à autoestima, às funções cognitivas e também um aumento na longevidade. Estudos reunidos pela Associação Americana de Psicologia, a APA, na sigla em inglês, revelam os vários benefícios que podem ser alcançados graças às amizades. De acordo com os pesquisadores, relações de qualidade exercem influência de diferentes formas. Na saúde mental, boas amizades ajudam a reduzir o estresse e a ansiedade. Conversas com amigos podem aliviar tensões e oferecer uma perspectiva diferente sobre os problemas de cada pessoa. Também contribuem para o aumento na felicidade, uma vez que momentos compartilhados geram memórias positivas e melhoram o humor. No que se refere à autoestima, amigos verdadeiros tendem a nos aceitar como somos, reforçando nossa autoconfiança, além de oferecerem apoio diante das adversidades. Estudos mostram que as relações de amizade verdadeiras também exercem uma forte influência na condição física das pessoas. O fortalecimento do sistema imunológico é apenas um dos efeitos do contato com amigos de confiança. Ao mesmo tempo, a presença constante de amigos pode diminuir o estresse psicossocial e reduzir o risco de doenças cardíacas. Pessoas que desfrutam dessas relações também tendem a viver mais tempo e a ter uma melhor qualidade de vida. Boas companhias incentivam a prática de atividades físicas que resultam na melhoria do quadro geral de disposição e enfrentamento de doenças, especialmente aquelas que chegam com a idade. O aprendizado e o crescimento pessoal constituem outros benefícios que podem ser alcançados com a ajuda de uma boa amizade. Bons relacionamentos, quem diria, também podem influir de maneira bastante positiva no crescimento profissional e na vida acadêmica. O interesse pelos estudos, a conquista de boas notas e o encaminhamento de uma carreira profissional. Todos esses itens podem ser impulsionados graças a um bom círculo de amigos. A vida nas escolas, desde os primeiros anos até a universidade, se torna mais produtiva e agradável quando desfrutamos de boas companhias. São muitos os casos em que o sucesso acadêmico depende de um empurrão de uma pessoa próxima. Alguém que incentive a leitura e a dedicação aos estudos, num ambiente de parceria e de esforço conjunto para enfrentar os desafios. A psiquiatra Maria Carol Pinheiro, professora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e da pós-graduação do Hospital Albert Einstein, fala sobre os efeitos positivos da amizade. Os estudos científicos sobre a amizade são incríveis. Nós sabemos que os laços sociais melhoram tanto a saúde física quanto a saúde mental. Então, há estudos mostrando que diminui o índice de depressão,
diminui o índice de ansiedade, diminui nossa impressão sobre o nosso estresse. E além do que, olha que lindo, a gente sabe que os laços sociais têm um efeito anti-inflamatório no organismo. Então, diminui o que a gente chama de morbimortalidade, ou seja, diminui o risco de infarto, diminui o risco de AVC, melhora a qualidade do sono. Quer dizer, nós termos laços sociais de qualidade, termos apoio emocional, é extremamente saudável, é extremamente benéfico quando nós estamos falando de saúde física e saúde mental. Há números impressionantes. Por exemplo, nós sabemos que diminui o cortisol, que é esse hormônio relacionado ao estresse. Aumenta a dopamina, aumenta a serotonina, aumenta a ocitocina. A ocitocina, também conhecida como um neurotransmissor relacionado aos laços sociais. E ao aumentar a ocitocina, a gente tem um efeito cardioprotetor, a gente tem um efeito cérebro protetor. Então, a gente sabe que as amizades têm uma importância fundamental, ainda mais nos tempos atuais de pandemia e de solidão que vivemos. Dados da Organização Mundial de Saúde mostram que a solidão afeta 1 em cada 6 pessoas no mundo. Isso tem um forte impacto na saúde e no bem-estar. Um fenômeno do nosso tempo. Em plena era digital, que permite a conexão de milhões de pessoas pelas redes sociais, a solidão ainda afeta muita gente. Nas palavras do diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom, nessa era em que as possibilidades de conexão são infinitas, mais e mais pessoas se sentem isoladas e solitárias. Segundo ele, a solidão tem enorme impacto nas famílias e comunidades, além de resultar em enorme custo aos serviços de saúde. Os dados da organização revelam que a solidão afeta todas as idades, especialmente jovens e adultos que vivem em países de baixa renda. De 17% a 21% dos jovens entre 13 e 29 anos se dizem sozinhos, com taxas maiores entre os mais jovens. E cerca de 24% das pessoas nos países de baixa renda per capita enfrentam a solidão, o dobro da taxa dos países de maior renda, que é de 11%. Esse quadro ressalta a importância das conexões de amizades. Estudos realizados entre estudantes universitários nos Estados Unidos indicam que os jovens solitários ou depressivos têm 2 vezes mais chances de se recuperar quando contam com o apoio de amigos. Acredito que as pessoas não têm a percepção do benefício da amizade atual porque nós estamos vivendo um tempo extremamente acelerado. E cultivar a amizade é algo que precisa de tempo, que precisa de escuta, que precisa de empatia. Qualidades essas que estão cada vez mais difíceis nos tempos atuais. Quanto mais essa hiperconectividade, quanto mais esse mundo virtual nos domina, quanto menos tempo nós temos, menos tempo nós vamos tendo também para cultivar esses laços sociais tão importantes. Então, provavelmente, nós nem percebamos a mudança que faz ter um bom vínculo, nós nem percebamos a qualidade que pode causar na nossa saúde, no nosso dia a dia, porque nós estamos atropelados por outras coisas. O desaparecimento das amizades também está relacionado com a disponibilidade de tempo. Na vida adulta, o tempo livre tende a se tornar escasso e sobra pouco para os amigos. Em muitos casos, não é uma questão de não querer se conectar. Acontece que, depois dos 30 anos, o tempo se torna escasso e o trabalho se torna prioridade. O fato é que, na vida adulta, as pessoas precisam garantir seu sustento e também de outros. Seja pelo desafio de construir uma carreira ou de apenas garantir um emprego, a preocupação gira em torno do trabalho. E com isso, sobra pouco tempo para se construir relações que vão além daquelas que são obrigatórias. Daqui a pouco, um círculo de amizades com menos de 4 pessoas tende a ser um complicador na vida pessoal. E ainda, em plena era digital, os integrantes da geração Z enfrentam dificuldades para conquistar novas amizades.
A conexão social constitui um desafio para a geração Z. Isso porque não há muita chance de aproximação entre seus próprios integrantes. Estudo divulgado pelo Departamento de Psicologia da Universidade de Stanford, na Califórnia, indica que os membros da geração Z hesitam em interagir uns com os outros no mundo online. O professor Jamil Zaki, que liderou o estudo, lembra que até algumas décadas atrás, os jovens adultos eram os mais satisfeitos com suas vidas. A felicidade diminuía na meia-idade e depois aumentava de novo entre idosos. Nos últimos anos, essa curva em U se transformou em uma linha reta ascendente. Os idosos continuam felizes e a meia-idade permanece com um nível de felicidade mediano. Mas os jovens adultos agora são menos felizes do que esses dois grupos. Zaki e Rupei, uma pesquisadora de pós-doutorado, escreveram um capítulo sobre a importância da conexão social para a saúde mental dos jovens no Relatório Mundial da Felicidade de 2025. O professor também é autor do livro Esperança para os Cínicos, a ciência surpreendente da bondade humana. Zaki explica que o declínio no bem-estar dos jovens adultos coincidiu com o predomínio do ecossistema das redes sociais e da mídia tradicional, que inundam as pessoas com informações negativas. Segundo o professor, uma das formas de melhorar o bem-estar é passar um tempo com os amigos, ajudar estranhos como voluntário e compartilhar as dificuldades. Tudo isso aumenta a felicidade, diminui o estresse e atenua os sintomas da depressão. A geração Z está vivendo uma revolução no campo da amizade, né? Essa revolução ela acontece porque com a hiperconectividade, com as sequelas que nós ainda temos da pandemia, né, nesse período pós-pandêmico, nós temos uma geração que está reaprendendo o que é fazer amigos. Então a geração Z está precisando reinventar o que é fazer amizade, a despeito das redes sociais, a despeito desses vínculos que infelizmente são mais superficiais, mediados pelas redes. Então nós temos, no meu ver, aí um verdadeiro processo de revolução do que vão se tornar os laços afetivos com o momento que nós vivemos, com esse momento superficial, com essa realidade líquida, como diria Balmo, na qual a gente vai precisar pensar que tempo vai ser cultivado a amizade, que tempo a gente vai ter para conseguir realmente ter esses laços fortalecidos, com empatia, com vínculo, com tempo de escuta, né? Isso tudo vai ser revolucionado de alguma forma pela essa nova geração. A geração Y, também conhecida como os Millennials, é campeã na falta de amigos. Em média, podem contar esse número na palma da mão. Pesquisa realizada nos Estados Unidos pela Talker Research com 2.000 americanos revela que eles estão perdendo um amigo por ano. A distância foi apontada como o principal fator. Metade dos participantes afirmaram que a separação geográfica acabou com suas amizades. Mudanças na vida, em geral por motivos profissionais, ficam em segundo lugar, com 48%, seguidas por alguém que decidiu interromper o contato com os amigos, com 40%. Um quarto dos entrevistados citou a falta de tempo como o motivo para enfraquecimento dos laços. Pouco mais de 1 em cada 5 viram amizades se desfazerem quando seus valores deixaram de estar alinhados, algo especialmente comum entre a geração dos Millennials, nascida entre 1981 e 1996. Os adultos da Z, nascidos entre 1997 e 2010, disseram ter perdido, em média, mais de 10 amigos na última década, em comparação com mais de 7 entre os Baby Boomers, geração nascida entre 1945 e 1964.
Kylie Sliger, psicóloga clínica da All in Bloom Therapy, explica que as amizades na vida adulta são muito difíceis de manter porque não há tantas oportunidades no dia a dia, além do fato de que hoje grande parte da vida é virtual. Para adultos que desejam expandir seus círculos sociais, ela sugere que participem de encontros e eventos comunitários ou grupos de hobbies, façam trabalho voluntário, entrem para grupos locais no Facebook ou experimentem aplicativos de amizade como Bubble BFF. Um círculo de amizades com menos de 4 pessoas complica ainda mais a vida social de um adulto. Perder um amigo faz com que, de repente, a rede de apoio se resuma a 1 ou 2 pessoas. A distância rompe até os laços mais fortes entre amigos próximos, principalmente entre os adultos. Já entre os mais novos, a culpa é da mudança de valores. A separação geográfica enfraquece amizades. 50% dos entrevistados numa pesquisa da Talker Research citaram a distância como o principal motivo por perderem contato com antigos amigos. Não à toa, ela é a causa ou desculpa mais comum para o fim de laços afetivos. Os baby boomers, nascidos entre 1945 e 1964, foram os que mais perderam amizades devido à distância. Já a geração do milênio atribui a perda de amigos a mudanças de valores. Segundo a psicóloga Kylie Sliger, há muitos adultos por aí se sentindo sozinhos e buscando amizades, mas é preciso que alguém tenha coragem suficiente para se expor, sabendo que talvez tenha que tolerar um certo desconforto ou constrangimento. Nem todas as tentativas serão bem-sucedidas, mas isso não significa que não se deva tentar. Uma diferença fundamental nos relacionamentos pessoais é o fato de que os verdadeiros amigos a gente escolhe. Ao contrário de colegas de trabalho ou estudo com quem convivemos de forma obrigatória. Segundo um estudo feito no Instituto de Pesquisa Social da Universidade de Michigan, que analisou entrevistas com cerca de 13 mil participantes com mais de 50 anos, aqueles com boas amizades tinham 24% menos chances de morrer durante os 8 anos de duração da pesquisa. Os pesquisadores também notaram que essas pessoas tinham uma redução de 17% no risco de depressão e 19% menos chances de sofrer um AVC. Segundo a psicóloga Ana Luísa Gonzalez, coordenadora do Escritório de Cuidados com a Dignidade Humana do Instituto Tecnológico de Monterrey, no México, todo mundo gosta de pertencer a algo, como um clube ou uma associação, por exemplo. Essa experiência coletiva de fazer amigos reafirma nosso senso de identidade. Uma boa amizade não só reduz o risco de transtornos mentais, mas também ajuda a encarar a vida com mais tranquilidade. Uma das pesquisas descobriu que aqueles que estavam em frente a uma colina, na companhia de um amigo, a percebiam como menos íngreme, ao contrário daqueles que estavam sozinhos. O efeito desse apoio era mais significativo dependendo da qualidade do relacionamento, como duração, afeto e o nível da amizade. Em tempos de estresse e solidão, a gente precisa pensar o que a gente vai fazer para conseguir manter a amizade de forma funcional. Talvez o segredo seja um pouco a gente se desligar das redes sociais, a gente se desligar desses vínculos virtuais e entender que a amizade, para ela ser duradoura, a amizade para ser significativa, ela vai precisar desse tempo no offline, né? Esse tempo de presença, esse tempo de troca, esse tempo de apoio emocional verdadeiro. A gente sabe, por exemplo, com alguns estudos, que é muito diferente o apoio emocional vindo pelas redes ou vindo pelo virtual, do que o apoio emocional olho no olho, o apoio emocional com toque, né? Isso tem um efeito diferente, inclusive para o nosso cérebro. Outras áreas cerebrais são conectadas quando a gente tem esse presencial. E aí entra muito na questão até da função da amizade.
Daqui a pouco, como se explica a existência das chamadas almas gêmeas? E por que algumas amizades superam em grau e afeto as demais? E ainda, 8 milhões de pessoas acessam o teste do passarinho no TikTok para avaliar seu relacionamento afetivo. Por que algumas amizades superam em grau e afeto as demais? Como se explica a existência das chamadas almas gêmeas? Acontece muito rápido e nem sempre é fácil de esclarecer, exceto para os envolvidos diretamente. A aproximação entre almas gêmeas envolve uma série de fatores que vão de valores pessoais, visões de mundo, até o senso de humor. Estudiosos do assunto explicam que esse tipo de aproximação não significa necessariamente relações amorosas. Trata-se, acima de tudo, de identificação. Duas pessoas podem ser consideradas almas gêmeas quando ocorre um forte senso de conexão e compreensão. É o que explica a professora Sabrina Romanoff, especializada em psicologia clínica, com formação pela Escola de Medicina da Universidade de Harvard. Segundo a professora, esse tipo de relacionamento implica um profundo senso de compreensão, apoio mútuo e laços fortes que resistem a eventuais abalos. A doutora Romanoff lembra que almas gêmeas costumam dividir segredos, dúvidas e até mesmo os pensamentos mais profundos. Mais de 8 milhões de pessoas já acessaram um link no TikTok que avalia o grau de interesse do parceiro ou parceira no relacionamento afetivo. Você já ouviu falar no teste do passarinho? Em plena era digital, os relacionamentos amorosos estão cada vez mais expostos a altos e baixos. Daí o interesse das pessoas em avaliar como anda seu namoro ou uma relação mais séria. Isso explica o sucesso do teste do passarinho, que já foi visualizado por mais de 8 milhões de pessoas no TikTok. A ideia é bem simples. No meio de uma conversa casual, a pessoa que quer testar seu companheiro ou companheira aponta para a janela e diz de forma animada que viu um pássaro. Se a pessoa que está sendo testada olhar para onde está sendo apontado e demonstrar interesse em saber do pássaro, ela passou no teste. Se, ao contrário, revelar indiferença, não perguntar nada ou continuar interessada em outro assunto, vale como um sinal vermelho. Talvez seja a hora de repensar o valor dado ao relacionamento. Um outro teste, também com alguns milhões de visualizações, é o da laranja. A pessoa só precisa pedir para que seu parceiro descasque uma laranja. Se o companheiro atender ao pedido prontamente e sem reclamações, mesmo sabendo que a outra pessoa poderia fazer, é um bom sinal. Mostra o quanto os dois estão conectados e o carinho existente entre ambos. No século IV a.C., o filósofo grego Aristóteles já refletia sobre a importância da amizade. Fazia um alerta: ninguém pode se dar ao luxo de viver sem amigos. Ele também dizia que as relações amistosas devem ser alimentadas da mesma forma como praticamos exercícios físicos, ou seja, de forma regular e constante. Conhecido por suas reflexões nos diversos campos do pensamento, Aristóteles se preocupava com o sentido da existência. Daí uma de suas frases mais conhecidas: a felicidade é o sentido e o propósito da vida, o único objetivo e a finalidade da existência humana. E ele também dizia: ter muitos amigos é não ter nenhum. O Matéria de Capa fica por aqui, nós voltamos na próxima semana, nesse mesmo horário. Até lá!